Saudações, aventureiros! No RPG, por mais que às vezes pareça, não é uma competição entre o narrador e os jogadores. É um jogo de cooperação e cocriação de histórias. Mas algumas pessoas às vezes têm dificuldade para entender isso. O pior ainda é quando elas acham que estão competindo com os outros jogadores também, não só com o mestre de mesa. E por isso, hoje nós vamos narrar a história do jogador que venceu Dungeons & Dragons e perdeu todos os seus amigos. Essa história é extra longa, então pega um lanchinho aí e se prepara. A história começa assim. Tenho ouvido muitas histórias de terror narradas no YouTube, então decidi compartilhar a minha. Não é uma grande epopeia, mas sim uma compilação de pequenas histórias. O protagonista é um ladino, apenas o ladino, porque ele jogou com essa classe em várias campanhas. Vou começar com coisas pequenas que poderiam ter sido ignoradas se tivessem ocorrido isoladamente. O ladino sempre pedia raças e habilidades caseiras, o famoso homebrew, um tanto desequilibradas, enquanto todos os outros estavam estritamente usando materiais oficiais. O mestre deixou isso acontecer porque o ladino era seu amigo próximo. Isso vai ser importante depois. Ele descrevia seus personagens como caóticos bons, o famoso Chaotic Good, mas às vezes matava um NPC importante ou era bastante cruel do nada. Ele sempre usava o velho argumento de "isso é o que o meu personagem faria", e afirmava ter a própria visão sobre alinhamento que não podíamos entender nem argumentar. Às vezes ele ficava muito ofendido se alguém não endossasse seus gostos e pontos de vista sobre a vida, principalmente o fato de nenhum de nós ser um entusiasta por furries como ele. Uma vez que ele disse que eu não fui espancado o suficiente na infância, que às vezes o abuso físico é a única maneira de fazer as crianças se comportarem. Caramba, a história acabou de começar e o alerta vermelho já tá tocando. Esse cara é claramente um jogador problemático e assim, eu acho que ele não devia estar numa mesa de D&D jogando contra os seres humanos. Provavelmente, ele devia estar na terapia. Vamos continuar agora. O ladino jogava com o mesmo personagem o tempo todo, não apenas com a mesma classe ou raça. Ele era basicamente o mesmo personagem em termos de interpretação, embora sempre com um nome diferente. Ele se orgulhava de não ler o livro do jogador e se gabava disso várias vezes, dizendo como isso não o impedia de ser o melhor jogador. Então por onde eu começo? Eu fui convidado para um jogo de D&D quinta edição por um amigo. Começou meio conturbado, mas eventualmente formamos um grupo estável, qual o ladino fazia parte. Seu personagem era um homem de meia idade, transformado em uma garotinha peluda por um mago como experimento. Embora não soubéssemos os detalhes na época. Muitas vezes ela oscilava entre ser muito ingênua e inocente e conhecer coisas de adultos, o que era estranho. O personagem dele me irritou porque parecia estar muito fora do tom da campanha, mas eu aprendi a lidar com isso. Todos nós tínhamos as nossas esquisitices. Ele parecia estar sob a impressão de que o jogo em equipe era superestimado e o objetivo era vencer o jogo sozinho. Então ele frequentemente se afastava sozinho, falava pelo grupo inteiro sem se comunicar, ficava entediado com a diplomacia sendo usada em vez de lutar e achava as lutas muito fáceis. Como todos sabemos, cortar as coisas com adagas é o principal objetivo do jogo, certo? Ele teve algumas pequenas discussões aqui e ali com os outros jogadores, mas principalmente comigo. Posso ser bastante explosivo, e ele também. Às vezes outro jogador reclamava sobre o comportamento do ladino, pra mim, porque achavam que o mestre não os ajudaria. Sabe, ele era o melhor amigo do ladino e tudo mais. E as preocupações estavam corretas. Se o mestre, falando com o ladino, alguma vez impediu um conflito, o efeito não durava. E por algum motivo, inexperiência e falta de outros amigos para jogar, suponho, todos nós continuamos no jogo. Discutimos com frequência, nos odiamos às vezes, mas no geral tenho que dizer que ainda gostava do jogo. Até tivemos alguns momentos agradáveis de interpretação com o ladino. É também por isso que sair da mesa não era realmente uma opção. Sempre pensávamos que os tempos difíceis estavam para trás. Além disso, o jogador mais intimidado pelo ladino era também seu amigo próximo que não queria incomodá-lo. Eu vou tentar traduzir uma frase que eu ouço muitos gringos falando, que é assim: nenhum D&D é melhor que um D&D ruim. Ou seja, não jogar uma mesa de RPG é melhor do que jogar uma mesa ruim, tóxica, com pessoas irritantes e mal educadas, que é o caso dessa mesa. Especialmente porque o jogador problemático é o ladino, mas quem habilita o ladino é o mestre, dando para ele benefícios como esses homebrews aí que já foram citados, e também a habilidade de poder ser mal educado e não ter etiqueta, vamos dizer assim, dentro do jogo, sem ser punido. Então eu diria que é um problema em conjunto. É uma falha do narrador em habilitar o seu amigo e os seus comportamentos deploráveis. Logicamente, também é uma falha do ladino, que está sendo extremamente deselegante com seus colegas de RPG. Vamos continuar. A gota d'água, ou assim pensei, foi bastante insignificante, mas não parecia assim na época. O ladino pediu uma sessão particular sem que ninguém soubesse e conseguiu.
Eu percebi por acaso, vendo algumas pessoas no canal de voz, achando que estavam apenas conversando ou jogando algum jogo. Cara, eu tava errado. O ladino roubou várias caixas cheias de gemas e joias que foram tiradas dos habitantes locais. A última sessão terminou com a gente tentando descobrir o que fazer com elas, eu acho. Então ótima coisa. Mandei mensagem para os outros jogadores contando o que estava acontecendo. Nenhum de nós estava feliz com o ladino ou o mestre, mas principalmente com o ladino, porque todos tinham pena do mestre. Tipo, eu sei que parece estranho, mas sabíamos que a amizade deles era tóxica. O mestre estava sendo abusado psicologicamente. É muito mais complicado do que isso. Mas deixamos muitas coisas de lado do lado do mestre, enquanto ressentíamos o ladino frequentemente. Falávamos mal dele pelas costas. E tenho que dizer que não há heróis nessa história. Todos contribuímos. O que resultou dessa empreitada? O ladino conseguiu cerca de 40 mil peças de ouro, enquanto os outros mal tinham 1000 entre eles. E o mestre não quis retconar nada. O ladino até se gabou dos itens que conseguiu e de como seu HP agora era mais alto que o meu, apesar de eu ser um tanque. Engraçado, eu sei. Ele até comprou um anel mágico que ele adorava e sempre enfatizava como o beijava durante a batalha. Um jogador sugeriu que roubássemos o anel por 1 ou 2 sessões. Não posso dizer que foi justo ou útil, mas pensamos que seria pelo menos divertido. Foi. No entanto, o ladino estava fazendo metagame. Muito metagame. Lendo as anotações do mestre e mensagens pessoais. Então ele imediatamente soube que fomos nós e ficou furioso. Tivemos uma grande discussão e ele finalmente saiu. Estávamos pedindo ao mestre para expulsá-lo há muito tempo nesse ponto. E finalmente aconteceu. Viva, eu diria. Se não fosse pelo fato dele ter voltado depois de apenas 1 ou 2 sessões felizes. A resposta do mestre? Pessoal, vocês são realmente passivos sem ele. Precisam de alguém liderando o caminho. Tivemos uma pausa das batalhas e estávamos nos divertindo interpretando uns com os outros, discutindo coisas pessoais, sonhos, amor, história de fundo, etc. Honestamente, foi o destaque da campanha pra mim. Realmente aqui a situação é muito infeliz. Não dá pra saber exatamente qual que é a relação que o mestre de mesa e que o ladino tem, se tá realmente tendo algum tipo de abuso psicológico ou não. Mas assim, se você tá jogando uma mesa de RPG, não tá se divertindo e você vê que não tem perspectiva de melhorar, saia e ache outra mesa de RPG. Tem centenas de mesas de RPG por aí, sejam presenciais ou online. Por favor, se poupe do estresse. Lembra que RPG é pra se divertir, não pra se estressar. Não adianta você tentar consertar um problema que o próximo acha que não é um problema. Nesse caso, não adianta ficar tentando falar do ladino, sendo que o mestre acha que está tudo certo e não vai ser convencido. Vamos continuar aqui. Ele jogou conosco por algum tempo, mas o ignoramos completamente, a menos que não houvesse outra opção. Por exemplo, quando ele matou um NPC relevante para a trama que os outros ainda estavam apegados, mesmo depois da revelação de que eles eram traidores, porque ainda os respeitávamos de alguma forma e queríamos pelo menos arrancar alguma informação deles. Ele simplesmente disse que ia matá-los. Tentamos impedi-lo, defender o NPC, mas falhamos nos nossos testes. Discutimos novamente por horas a fio após a sessão. Ele saiu novamente. O mestre tentou fazer o momento parecer doce e impactante, descrevendo a despedida, mas não estávamos nem aí. Suspiramos aliviados e pronto. Pelo menos para essa campanha. Ela continuou tranquilamente e terminou muito bem. O ladino pressionou o mestre para começar essa campanha novamente só para ele e seus outros amigos, e o mestre concordou 2 vezes e nenhum dos jogos durou mais de 3 sessões, pelo menos que eu saiba. Surpreendentemente, ninguém queria jogar com o ladino, e ao contrário de nós, teve coragem de sair por conta própria. Mas isso não é o fim da nossa história, pois tive outro jogo com ele, e o mestre da campanha anterior como jogador. Ele jogou como um clérigo malvado, e o ladino era o ladino. O outro mestre era mais rígido e não tolerava as palhaçadas do ladino, então ele se comportou na maioria das vezes. Ele explodiu algumas vezes, mas devo admitir que foi culpa minha. Eu estava jogando com um personagem desagradável e frequentemente mirava especificamente no ladino. Os outros o ignoraram, então ele se agarrou ao clérigo. O problema é que o clérigo tinha muita química com o meu personagem e até tivemos um romance em algum momento. Não era aceitável para o ladino, então ele intervia em nossa interpretação de vez em quando e até pediu ao mestre para arrombar a porta da qual eu e o clérigo estávamos, tendo um momento. Mais tarde houve um momento importante para a campanha como um todo e para mim pessoalmente. O meu personagem havia secretamente desenvolvido o plano de invocar um demônio e ela conseguiu. Ela se aposentou como personagem jogável e se tornou uma luta de chefão mais tarde, o que é legal.
Eu estava me divertindo, interpretando muito. O clérigo se juntou e abandonou seu deus ao se comprometer com o demônio. Ótimo! Então o ladino entra para matar o meu personagem. O PVP não é o problema aqui, pois meu personagem claramente era uma ameaça. Mas cara, o demônio estava bem ali e matou o ladino instantaneamente. Ele saiu com raiva e se recusou a criar um novo personagem, exigindo que o mestre o trouxesse de volta como um espírito maligno ou algo assim. Ele disse várias vezes que o seu objetivo era matar meu personagem e pronto. A morte de personagens era uma coisa comum nessa campanha, e todos concordamos que, em nossas circunstâncias, a ressurreição não era uma opção. Então as pessoas criavam novos personagens quando morriam. Um jogador morreu umas 3 vezes, na verdade, e estava tudo bem com ele. Mas o ladino claramente não estava. Ele disse que seu personagem era realmente importante para ele e que não queria jogar com mais nada. O que nos leva à pergunta: por que ele concordou em participar de uma campanha sombria desde o início? Porque o seu amigo estava lá. E aparentemente ele não podia jogar sem o ladino. A razão pela qual ele não foi expulso dessa vez? O clérigo. Era um ótimo jogador. E o mestre não queria perdê-lo. Ele veio com um pacote com o ladino, infelizmente. Ele até conseguiu fazer o mestre ressuscitá-lo de alguma forma. Ele tinha algumas restrições das quais eu não tinha conhecimento. Mas isso não importava, porque ele saiu do servidor após uma discussão sobre art furry not safe for work com o dono. Então é isso. O ladino se tornou uma lenda transmitida para as futuras gerações de jogadores em nosso servidor de Discord. Deixei muitas coisas de fora, como síndrome clara de protagonista, dizer aos outros como jogar, como ser um verdadeiro homem, puxar o mestre no meio do jogo para dizer o quanto estava chateado conosco, mas parece tão pequeno no grande esquema das coisas. Também ficou claro que a toxicidade e o abuso nos relacionamentos com o mestre eram de certa forma mútuos, mas isso realmente não importa. Ouvi de um jogador que foi implacavelmente intimidado pelo ladino na primeira campanha que eles, assim como o mestre, finalmente conseguiram se livrar dele. Aparentemente, ele exigia que o mestre rodasse uns 5 jogos por semana para ele e todos eles fracassavam. Ele mudou sua perspectiva e agora perdeu todos dispostos a tolerá-lo. Tenho que agradecer ao ladino por uma coisa: ele me fez valorizar muito o jogo em equipe. Também fiquei um pouco com medo dos ladinos, mas isso passará eventualmente. A gente tem bastante coisa aqui para analisar, além do que já falamos. Eu queria só deixar claro também que o jogador em questão que está narrando a história tem um pouco de culpa, porque como ele mesmo falou, ele estava mirando num ladino e tentando fazer a vida dele ser miserável. E assim, 2 errados não fazem um certo. Com certeza as coisas poderiam ter sido mais tranquilas se ele não tivesse feito isso. Sobre o ladino, é aquilo que eu falei: terapia. Não tem outra coisa que você possa fazer. O cara se achava auto-intitulado a ter toda a atenção e respeito do mundo sem dar nada de volta. O que, vamos ser honestos aqui, é uma completa falta de noção e maturidade. Sobre o mestre, eu fico feliz que ele finalmente viu que o ladino estava errado, mas demorou bastante tempo. Pô, o cara tava pedindo pra você mestrar 5 mesas por semana, com todas elas dando errado, e daí você foi ver que as coisas estavam meio estranhas? Pelo amor de Deus, né? E ainda levando em consideração que isso é uma sessão de Discord, não deveria ser tão difícil para você se desconectar das pessoas. Se tem alguém tóxico no seu Discord, alguém que te faz mal na internet, você pode só bloquear ela e seguir em frente, achar outro grupo. Não é que nem na vida real. Nos jogos presenciais é um pouco mais complicado. Mas também, na minha experiência, nos jogos presenciais as pessoas são um pouco mais respeitosas e têm um pouco mais de noção e etiqueta. Eu diria aqui como conselho para todos os jogadores: se vocês são um estranho entrando em uma mesa antiga e tem amigos de longa data jogando, eles têm comportamentos tóxicos e escrotos, provavelmente isso não vai mudar. Então é melhor você achar outra mesa. Claro, pode tentar falar ali, mas provavelmente eles só vão te ver como o cara novo que está tentando impor regras, mesmo você estando, entre aspas, certo. E para os narradores eu queria dizer que nenhum jogador, não importa o quão bom ele seja, vale a pena se ele vier acompanhado de um jogador extremamente tóxico e babaca que nem esse ladino. Claro, converse com um jogador bom e se ele não aceitar os termos do jogador tóxico, saia da mesa, sem problemas, você pode achar novos jogadores bons. Eu só queria reforçar aqui que RPG é um jogo para se divertir, não é um jogo de conflitos internos entre os membros do grupo e os jogadores. Temos que ter etiqueta, respeito ao próximo e, em geral, um clima leve e divertido, onde todos saibam que isso aqui é só uma brincadeira. Eu sou o narrador e vou ficando por aqui. Se você quer mais conteúdo de RPG, me segue aí no TikTok ou dá uma olhada nos meus shorts para vídeos curtos e informativos. Até a próxima, RPGistas. Fui!